Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás às 9, com o terceiro domingo, para Deus trocar o coração do seu familiar. E o Corredor dos Solteiros. Esse trabalho tem sido um sucesso. Vitórias, milagres nós temos vivido. Deus tem feito coisas grandiosas. Sabe, eu tenho falado, buscar no original quer dizer ir atrás com todas as forças. Quer dizer perseguir. Se você quiser viver coisas diferentes, tem que buscar a Deus. Buscar em Deus. Buscar de Deus. Ir atrás do que você quer no Senhor com todas as suas forças. Colocar força. Quando uma pessoa realmente ela quer vencer, ela quer coisas novas na vida dela, ela não mede esforços. Se você quiser uma vida diferente, tem que se arriscar em Deus, dar passos de fé, crer e se lançar, buscar o Senhor e buscar nele todas as coisas. Ele pode trocar o coração do seu familiar, porque isso é bíblico, e ele vela pela sua palavra para cumprir. E ele pode mudar toda a sua situação sentimental, porque a Bíblia diz que ele satisfaz o desejo do coração das pessoas. Ele satisfaz. Mas a gente tem que ter essa disposição. A gente precisa agir, dar passos de fé, buscar em Deus, em primeiro lugar, a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar é uma lei. A lei das primeiras coisas. A lei das prioridades. E Deus vem em primeiro lugar. Se a gente estudar o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus não pedia alguma coisa às pessoas. Ele não pediu alguma coisa. Alguma coisa. Todo mundo dá alguma coisa. Alguns não, mas a maioria dá alguma coisa. Mas Deus não está te pedindo alguma coisa. Ele está pedindo o primeiro lugar. Então ele pedia os primeiros frutos da colheita, a primeira cria, sem defeito do animal. Ele pedia o que havia de melhor e que fosse dado a ele primeiro. A gente estuda isso no Velho Testamento, a lei das primeiras coisas, porque dar o primeiro lugar a Deus é uma lei que as pessoas passam por cima e ignoram, mas é uma lei. Aí, por que as coisas não são acrescentadas? Porque elas não respeitam essa lei. Mas se você buscar a Deus primeiro e buscar o que você quer nele, você pode ter certeza que ele vai acrescentar, ele vai cumprir com as suas promessas na sua vida. Então tem que dar passos de fé. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou passar num corredor de solteiros, eu vou me expor. Talvez você já se expôs tanto. Você talvez já tentou parecer o mais ridículo. Talvez você já foi tão ridículo. Você já fez cada coisa aí para sua vida sentimental, sei lá o quê, buscando em lugares e fazendo coisas ridículas. E fez.
E fez. Todo dia tem gente se expondo ao ridículo e não está nem aí. Aí quando você fala de buscar, busque a Deus, busque o que você quer em Deus, eu vou me expor? Não. Talvez você já se expôs e muito na sua vida. Eu já vi gente que passou a vida lutando para parecer o mais ridículo que podia. Sabe? O mais ridículo que podia, ele lutou para aparecer. E não se importava. E aí quando ele fala, vamos buscar a Deus, alguém vê isso como algo. Eu vou buscar pela minha vida sentimental, sim. Pela minha família, sim. Deus quer estar envolvido em tudo. E se você envolver Deus em todas as coisas, a sua vida será bem-sucedida, porque Deus não nos bota em fria. Ele não nos encrenca. Se hoje você está encrencado, não foi Deus que te encrencou. Foram suas escolhas. Então busque a Deus. Busque com toda a força da sua vida e tudo será acrescentado. Você vai ser abençoado. E dia 1º de dezembro, segunda-feira, dia 1º de dezembro, nós vamos largar com o último e poderoso propósito de fé, o propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2015? Eu lhe garanto que não tem que levar. Porque se você buscar a Deus, você vai ter o melhor final de ano da sua vida. E o seu ano pode ter sido muito difícil, mas vai terminar maravilhosamente bem se você crer naturalmente. E se coisas não aconteceram durante o ano, nós vamos, através da fé, provocar milagres, buscando a Deus, com orações e jejuns, durante 31 dias, no mês de dezembro. Prepara o seu coração e vamos vencer. Olha o que diz aqui em Jeremias 2. Eu vou começar a ler. Vamos, 2:1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Ainda aqui na NVI diz assim, eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Aí eu volto para a Almeida Corrigida. E as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor à comunidade de Jacó, a todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca, de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. E eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Tornaram a minha herança repugnante. Que coisa. O Senhor se lembra do tempo em que você era fiel. É isso que ele está dizendo. Do tempo que você, para ele, era as primícias da sua novidade. O Senhor
Se lembra do tempo em que você tinha um coração puro, inocente diante de Deus. Ele se lembra. Ele está dizendo aqui, eu me lembro de sua fidelidade. Eu me lembro de quando você era jovem, fiel e me amava. Naquela época você me amava. E você me seguia. Mesmo no deserto. Em tempos tão difíceis. Naquele processo todo. Numa terra não semeada. Você me seguia. Mas depois, à medida que eu fui te abençoando, e eu fui transformando a sua vida, e você foi crescendo, foi ganhando notoriedade, foi conquistando uma posição e um lugar bom, abençoado. Você foi me deixando, foi se esquecendo de mim. Aí ele fala assim, que injustiça você encontrou em mim? O que eu te fiz para você agir assim? Eu coloquei você numa terra fértil. Mas você foi capaz de contaminar essa terra. Eu te coloquei numa terra fértil. Onde eu te coloquei era terra fértil. Mas você foi capaz de contaminar a minha terra, ele falou. Você chegou ao ponto de contaminar a terra que eu te dei, uma terra fértil. Você se esqueceu de mim. Você me deixou. Você me abandonou. Mas que maravilha. Olha isso aqui, o Senhor estava preocupado com a situação daquele povo. E ainda falava com eles. Eu creio que Deus está preocupado com a sua situação. E Ele ainda fala com você. Isso não é maravilhoso? Mesmo você estando na pior condição espiritual. Numa infidelidade total. Total. Seu coração está cheio de malícia. Sua boca cheia de maledicências. Cheia de maledicências. Sua mente só guarda e seu coração, você guarda só coisas terríveis. Você foi guardando e você só pensa em coisas terríveis e o diabo passou a controlar a sua mente, o seu coração. E ele faz com que você só pense o pior. Você só lembre de coisas ruins e ele agiganta. E você alimenta esses pensamentos, esses sentimentos todos os dias. E cada dia que passa você está mais longe de Deus. E mais amargurado, mais amargurada. Mais contaminado. Você foi capaz de contaminar até a terra fértil que o Senhor te deu. Com a sua amargura, com a sua malícia, com a sua maldade. Mas o Senhor se lembra do tempo em que você era fiel. Isso não é forte? Para mim é muito forte. Falar esta palavra é forte. E eu não creio que dá para sair do mesmo jeito. Após essa mensagem, Deus se lembra do tempo em que você era fiel, jovem, e amava o Senhor. Tinha um coração que agradava a Ele. E Ele amou você. E Ele te conduziu para uma terra fértil.
Ele te abençoou. Mas você, quando estava no deserto, no momento mais difícil, em que você ainda não tinha conquistado e vivido grandes coisas, você seguia o Senhor. Você perseverou. Mas à medida que Ele foi te abençoando e tirou você do deserto e colocou você na terra fértil, você se esqueceu dele. Você se voltou para deuses inúteis, como está escrito aqui. Ou seja, você se envolveu com coisas inúteis, com coisas que não têm sentido, com coisas que arrasam a vida. Deus te colocou numa terra fértil e você foi capaz de contaminar esta terra. Ou seja, Deus te deu unção, Deus te deu poder, Deus te deu honra e você estragou com tudo. Você simplesmente estragou. Você pisou na unção. Você simplesmente pisou na unção. Você sapateou na unção. Talvez Deus confiou coisas nas suas mãos e ele queria te honrar. Mas como você não valorizou, você não respeitou, como você pisou na unção, como você desdenhou e desprezou, as coisas não andaram. E aí, elas foram fracassando, mas o seu espírito é que levou as coisas fracassarem, porque o seu espírito, o espírito derrotado, distante de Deus, carnal, derrotou com você, levou você à derrota. Porque apoio você teve. Deus lhe estendeu a mão e usou pessoas para te estender a mão. Valor você teve, valorizado você foi. Enfim, você foi. Oportunidades você teve, mas você decidiu ser o carnal. Você decidiu contaminar a terra fértil que o Senhor colocou nas suas mãos. Naturalmente, que as bênçãos não acompanharam você. E sim, frutos. Quando você plantou maldições, quando você plantou o vento, veio tempestade. Você plantou desobediência, veio maldições. Sofrimento. E sabe o que é pior? Que há pessoas que não basta dar um passo errado. Não basta pegar um abismo. Elas vão puxando outro e outro e outro. Mais abismos para a vida. Às vezes o diabo toma a mente, o coração da pessoa de uma tal maneira e a convence de que com ela vai ser diferente. Ela está falando asneiras, ela está fazendo um monte de besteiras com a vida, mas vai ser diferente. O diabo faz isso desde o início. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele mentiu desde o início, ele mente para as pessoas. E muitas vezes a pessoa está com a palavra diante dela, Deus está falando com ela, mas ela está cega, surda. Ela não vê, ela não ouve, ela não dá abertura à mensagem do Senhor. Ela despreza. E ela só cede para aqueles pensamentos e sentimentos e impulsos demoníacos. Impulsos. E ela vai lá e faz, vem um impulso.
ela é impulsionada por um sentimento, por uma emoção, ela vai lá e faz, ela vai lá e fala, ela vai lá e dá aquele passo errado. Mais um. Ela pega mais um abismo para a vida dela. Em nome de Jesus, Deus está falando com você. Ele se lembra do tempo em que você era fiel. Faz tempo. Mas teve um período da sua vida, e ele fala quando você era jovem. Teve um período da sua vida que você foi fiel. Mas faz muito tempo que a infidelidade faz parte da sua vida e você contaminou a terra fértil, o bom lugar que Deus te deu. Você foi capaz de arruinar com tudo. Você foi capaz de arruinar com tudo. De pisar na unção, no chamado, no propósito, na vontade de Deus. Você trocou tudo que era bênção por sentimentos miseráveis, opiniões, revolta, ódio. Você trocou tudo por ideias falidas. Ou seja, você abandonou o Senhor e cavou suas cisternas rachadas. Você desprezou a vontade de Deus, tudo que Ele vinha falando com você, e se aventurou em projetos falidos. Em cisternas rachadas, rotas, que não retêm água. Imagina uma cisterna, você cava um poço. Que adianta um poço sem água? Um poço seco? Talvez você tenha um poço, mas não tem água. Você tem. Talvez você tenha um poço aí, mas não tem água. O que adianta? Todo dia tem gente cavando poços aí. Mas o que adianta você se gabar que tem um poço, mas não tem água? Você pode ter um poço, mas poço seco, que não tem água. E se botar água, vai vazar porque está rachado? Não retém água, não retém bênção. Não retém. Talvez tudo que você faz fracassa. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Tudo que você tem feito tem fracassado. Porque não retém bênção, não retém água. É isso que você tem que entender. E não adianta, você pode espernear. Espumar o canto da boca, esbravejar. Se você não se submeter a Deus, se você não fizer o que é certo, se você não parar para ouvir a Deus, você vai terminar muito pior do que você está hoje. Você não quer ouvir isso, mas é o que Deus tem para você. E Ele está falando com você, isso é prova de amor, porque perdido é quando Deus não fala mais, aí acabou tudo. Aí acabou. Mas se Deus está falando, é porque Ele se preocupa. É porque Ele está tentando te resgatar. Ele está lutando mais uma vez te resgatar. Então, você já está numa situação certamente terrível. E se você não for capaz de se humilhar e chegar onde Deus quer que você chegue, fazer o que Deus quer que você faça, não há esperança, não adianta. Não há esperança. Não adianta você se convencer de uma coisa que não vai acontecer. Você pode não querer ouvir essa palavra,
mas é a palavra que Deus tem para você. E se você não acatar hoje, se Deus tiver misericórdia de você, daqui 1 ano, 2, quando você estiver aí já no limite do sofrimento, ou não tiver mais para onde ir, ele vai falar de novo, se você estiver vivo, não sei. Porque ele não vai mudar de ideia. O que Deus falou há 6 anos, 7 anos, 10 anos, não sei, ou há 1 ano, 2 anos atrás, não sei. O que Deus vem falando com você não mudou. Continua de pé. Entendeu? Ele não vai mudar de ideia. Deus não muda de ideia. Não adianta você achar que uma hora Deus vai mudar de ideia e as coisas vão mudar na sua vida sem que você tenha que mudar, sem que você tenha que chegar onde Deus quer. Não vai. Se humilha e ouça a Deus. Porque não há outro caminho, não há outro meio. Se humilha diante de Deus. Volta a ser fiel. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, dona Sueli? Meu marido, ele trabalhava como vendedor numa firma. A firma estava fechando e ele resolveu comprar essa firma, a prestação, para a gente pagando aos poucos. Só que a gente não tinha dinheiro, estava assim, sem nada. Aí no primeiro dia, 52 dias de restauração que eu estava aqui, eu determinei que nesses 52 dias a nossa vida iria mudar. Nós não conseguíamos abrir nossa firma, porque não tinha o dinheiro, uma hora era uma coisa, outra era outra, e eu determinei que nós ia conseguir tudo. E nesses 52 dias, nós conseguimos comprar a empresa, pagamos a empresa, abrimos a nossa firma e hoje estamos aí. Mas a perseverança faz com que no final o resultado de vitória prevaleça. Abençoado? Abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, para que esta palavra toque profundamente o coração dela e que ela chegue onde o Senhor quer que ela chegue, onde é preciso, onde é necessário, para que ela saia dessa escuridão, desse sofrimento. Ó meu Deus, fala a esse coração, é o que eu peço. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam todos muito abençoados e renovados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias, mudanças e milagres. Eu peço que o Senhor venha prosperar os nossos amigos e companheiros semeadores. Que sejam imensamente prosperados. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe, Senhor. Se essa pessoa der esse passo de fé, o Senhor vai recompensá-la grandemente, porque isso é bíblico. Dizimar e ofertar são leis espirituais, e que nós devemos amar e praticar. Pai, onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja realmente movendo pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar amanhã com o terceiro domingo para Deus trocar o coração do seu familiar e o corredor dos solteiros. E dia 1º de dezembro, início do propósito da mudança. E nós vamos viver milagres, muito mais. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.